gente vive mal. É a gente mesmo que procura fazer por onde não ter as coisas certas, porque a gente padece por não ter conhecimento da palavra de Deus. E é uma coisa tão simples, né? Tá ao nosso alcance somente estudar, ouvir, meditar, orar, pedir a Deus o entendimento que é necessário para a gente entender, né? Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Olha só que bonito, né? Tudo que Deus escreve aqui, se a gente seguirmos, trazer pro nosso dia a dia, né? Pro nosso viver do dia a dia. Quando nós chegar a uma etapa da vida, quando a gente chegar no final da vida, olhar para trás tudo que a gente fez, você vai ver que valeu a pena estar nessa vida, sabe? Você fez alguma coisa de útil nessa vida e ainda vai se encontrar com Deus de prêmio, né? A ganhar a coroa da vida. É muito lindo, né? Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, pedi sabedoria a Deus também, né, irmãos? Discernimento das coisas, sabedoria para poder entender o que Ele quer que a gente faça de melhor nessa terra, de melhor para o próximo, de melhor para Ele, né? O que Ele quer que a gente faça de melhor, qual o serviço melhor que a gente fazer para Ele aqui nessa terra de bom, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, eu encaminhei por veredas retas. Deus ensina o caminho certo, né, irmão? Ele deixou o livro certinho pra gente fazer o que é o certo. O bonito da Bíblia, você presta atenção, quando a gente obedece a Deus, é igual quando a gente é criança, desobedece os pais, né? Eu uma vez, vou contar essa historinha aqui, mudando umas conversinhas aí, porque pra poder dar um sentido como é a desobediência quando a gente. Quem nunca aprontou quando é criança, né? Quando eu era criança, lá nos tempos das quiçaças lá na roça, lá no mato, né? Matão. Aí tinha pessoal lá, o pai sempre avisava, não vai ali e tal, né? Que ali tá roçado, não é lugar de ficar brincando. E a gente ia lá, teimoso. Eu ia lá, mano. Aí tinha uma árvore e tinha tipo um cipó assim balançando e era um barranco. Ó pra você ver a ideia. E sozinho, né? Vamos brincar. Aquela coisa. Então, só balançando pra lá e pra cá, irmão. Rapaz, uma hora eu fui balançado. Na hora que eu fui, já não voltei mais. Despenquei lá de cima, irmão. Só não me arrebentei, porque Deus protegeu. E cheio de ferro pra lá de baixo lá. Caí em cima de um pé de palmito lá e o palmito foi acalmando a queda, sabe? Não cheguei a bater no chão. Mas também saí cheio de espinho também. Cheio de espinho na perna. Por causa do quê? Desobediência, irmão. Se eu tivesse obedecido, não tinha me machucado. Não corria o risco de sair com as pernas tudo cheio de espinho, né? Não, mas vai desobedecer, tem que desobedecer. Mesma coisa acontece com nós aqui, irmãos. Deus está aqui falando, sabe? A gente padece, vai lá e faz. Você fazer, você vai acontecer isso com você. Se você não fazer, vai acontecer isso. O que a gente prefere? Vou fazer. Né? Aí depois vai reclamar com Deus, né? Porque falta de entendimento leva a gente ao pecado, fazer coisas erradas e colher aquilo depois. Só que não é na hora que a gente colhe. É igual eu no exemplo do balanço lá, da teimosia. Vai balançar na primeira, na segunda, na terceira, quase fui beleléu. Fui porque aqui Deus protege criança, né? Porque olha, te contar, naquela época lá, meu filho, se quebrasse lá, ninguém nem ia ver. Ó, Deus é maravilhoso, ali endireita os nossos caminhos e a gente anda em veredas retas, caminhos retos, irmãos. Como Deus é bom, e Deus é bom o tempo inteiro, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha que coisa linda. Por isso que é bom a gente meditar na palavra de Deus e ter entendimento daquilo que Ele quer para nossa vida, irmãos. Né? Quantas das vezes Ele mostra pra gente e a gente
esquece, né? Ou não dá nem atenção, a gente vai por nossa conta própria. Vou fazer, vai acontecer. E não acontece, irmão. Tudo acontece por aprovação de Deus. Se Deus permitir, acontece. Se não, não acontece. Né? E às vezes acontece, muitas coisas erradas acontecem porque a gente plantou antes. Né? A gente plantou bem antes. Se você parar para analisar, quando a gente está muito no erro e quando a gente está cego, né? Porque quando Cristo fala, quando a gente julgar, né? Julga, primeiro tirar a trave dos vossos olhos, para depois você ver, para você poder tirar o cisco. Ó, falou o cisco ainda, não falou trave, né? Falou o cisco do olho do teu irmão. Então, primeiramente a gente tem que ver nós, né? Essas teimosias, nos consertar, né, irmão? Porque quem não tem defeito, né? Ou quem não tem pecado que atira a primeira pedra, como que fala, né? Quem que não é pecador? Ver defeito nos outros é fácil, agora quero ver defeito na gente. É isso que Cristo fala. Se a gente começar a se curar primeiro, para ele poder trabalhar, e a gente poder estar conectado e entender o que ele tem para falar conosco, a gente vai conseguir fazer a diferença. E às vezes, irmão, a gente procura fazer tanta coisa, né, pelos outros, e de repente Deus fala, não, eu quero fazer com você primeiro. Eu quero te usar em coisas maiores. Só que para isso eu preciso te aprimorar. Eu preciso te ensinar. Não desvie do meu caminho. Anda nele. Né? E pra gente aprender, irmão, a gente tem que andar com Deus. Josué não andou com Moisés? Quantos anos para aprender, irmãos? E muitas vezes a gente, no nosso entendimento, a gente já sabe tudo, né? Né? É igual quando a gente é adolescente, né, irmão? Chega uma fase da vida a gente, os pais falam, os pais mais velhos, hoje eu sei quem que é. Aí, naquela época, não, era cheio de frufru, né? Cheio de entendimento. E a gente, eles falavam pra gente, eles falavam, não, eu já sei, e faz, bababá, né? E a gente vai vendo que, agora pega o rei da gente, vai vendo que não sabia tudo mesmo, não, irmão. Fazia por conta própria mesmo, e quebrava a cara. Né? E quebra a cara mesmo. Quem não pedia entendimento pra Deus, nem sabia quem que era Deus, né? Ouvia falar quem que era Deus, quem era Cristo, o que ele fazia, mas ter vivência mesmo, entendimento de quem que ele era, o que ele faz na vida da gente, não tinha, irmão. Beber a aguinha aqui. Né? Mas quando a gente tem entendimento, sabe quem é Cristo e o que ele faz na vida da gente, e como é bom tê-lo, sabe, na vida da gente, o Espírito Santo de Deus que ele veio e deixou, né? Eu vou para o Pai, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e a gente começa a ter entendimento daquilo, a gente começa a perceber que quando a gente começa a ler a Bíblia e aplicar todos esses versículos, as palavras e tudo em si, e trazer para a vida da gente, não querendo impor na vida dos outros, sabe? Porque a pessoa em si, ela tem que, esse é o meu entendimento, é ensinar a pessoa a buscar Deus por ela, para ela ter entendimento do que Deus quer na vida dela. Ela começar a viver experiências com Deus, e aí sim, ela vai ter aquela mudança e aquele entendimento de falar de Deus, sabe? Aí vai acontecer, o que acontece? A pessoa começa a conversar sobre Deus e você fala também de Deus, a pessoa começa a catar aquilo lá, aí vira tipo um ensinamento, a pessoa tá precisando de um ensinamento naquela, a pessoa começa a ouvir aquilo e aquilo entra nela, e ela sabe o que vai fazer, o que Deus quer que ela faça, sabe? Aí você sabe se, por exemplo, Deus, vou comprar uma casa própria hoje. Sabe, você não vai pelo seu entendimento, não, vou lá ver lá quanto que é, tal x, tal pau. Aí o cara fala um preço lá, um preço até mais ou menos razoável. Mas só que você não perguntou para Deus. Aí você foi por conta. Aí apareceu lá, você
Ah, vou comprar isso aqui mesmo. E não perguntou pra Deus. Aí de repente Deus tá te preparando uma casa mais barata, melhor lugar, mais fácil de se pagar, sabe? Você não esperou e não procurou saber de Deus. Isso é um exemplo. Isso é em base em várias áreas da nossa vida. Quando a gente procura Deus, né? Aí sim. Aí Deus vai fazer a diferença na tua vida. Mas basta você crer, né? E procurar entender, né? E seguir o que Ele manda, que Cristo manda, né? Somente com Cristo, seguir os mandamentos. A gente fala que é de Cristo, né? Porque Cristo é o Pai da igreja, nós somos cristãos, né? A gente acredita em Cristo e nos seus ensinamentos. Então, por que não procuramos vivê-lo? Né? Viver essa experiência de Cristo, né, na nossa vida. Os ensinamentos que Ele deixou, que não são difíceis de coisas quando você tenta viver eles. Sabe? Quando você se coloca na vida dos outros, assim, tipo, a pessoa tá ali no pecado, e você não julgá-lo, mas sim se colocar no lugar dele, porque ele tá fazendo isso. Porque você não sabe o que ele passa, os traumas que ele passou, a vida que ele tá levando, por que ele é assim, sabe? Se pôr no lugar da pessoa. E Cristo fazia isso. Ele se compadecia das pessoas. E a gente não se compadece das pessoas, a gente julga as pessoas. Quando a gente se compadecer, a gente começa a transformar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta. Né? Mente de Cristo, irmãos. Mente de Cristo. Quando a gente tem mente de Cristo, as coisas novas vêm. Mente nova, coisa nova. Você não começa a ver tudo que é coisa errada, sabe? Porque Deus tem um novo na nossa vida e a gente tem que estar preparado para receber esse novo de Deus. Esse novo de Deus acontece todo dia, porque todo dia é um novo amanhecer. É uma nova chance da gente estar respirando. É uma nova chance de a gente estar fazendo alguma coisa para Deus e para nosso semelhante. Né? Para que Deus venha nos orgulhar de... Venha gostar do que a gente tá fazendo, né? Daquilo que a gente tá fazendo por Ele. Né? Então a gente venha se alegrar com o nosso próximo quando ele está bem. Né? Não ficar alegre quando ele tá triste, quando ele tem uma derrota. Mas sim se compadecer das pessoas. E levantar essas pessoas. Igual já precisei de muito que as pessoas me levantassem quando eu tava pra baixo. Né? Com a autoestima baixa. Muitas pessoas vieram com conselhos bons. E Deus usa, irmão. Não usa só tipo eu, assim, mas usar as pessoas que estão perto de você, naquele exato momento que você precisa. Mas para isso você tem que ter um entendimento do que ele está querendo falar, né? Eita glória! Deus é bom demais. Quando Deus faz, as coisas acontecem, né, irmãos? Eu também, quando a gente sai da desobediência, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, tem as histórias da minha vida que eu aprendi muito, irmão. Eita! Eu era criança, né, irmão? Tava essa na fase da escola. Acho que tava na terceira, quarta série. Aí era naquele tempo lá do Karate Kid lá, sabe? Karate. E eu entrei na academia, irmão.